Náuseas e vômitos na gravidez. Puxa vida, como isso incomoda a gestante, né? Como é um sintoma que incomoda a gestante. Pois bem, mas nem toda grávida tem náusea e vômitos no início da gravidez. E nem todas as náuseas e vômitos são sérios ao ponto de se ter que fazer uma internação. Mas algumas situações nós temos uma coisa que nós chamamos de hiperemese gravídica, ou seja, é uma emese muito mais acentuada, em que a grávida desidrata, ela tem perda de peso, ela tem uma fraqueza tão grande que é necessário, muitas vezes, medicação endovenosa e até mesmo ficar internada para que a gente tenha um controle melhor. Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar esse sintoma que é tão comum no início da gravidez? Sim, nós podemos ter algumas dicas para vocês. A primeira coisa é que no início da gravidez é muito importante que a alimentação seja fracionada. Ou seja, não é para comer e encher muito o estômago. Não se pode tomar muito líquido com a refeição. Aliás, o ideal é que os líquidos sejam tomados, os sucos, entre as refeições. O ideal é que sejam pequenas porções de alimentos. A gente brinca com as nossas grávidas, tem que comer igual um periquitinho, comer aos pouquinhos, tá? E alimentos mais secos. Isso distende menos o estômago e diminui as náuseas e os vômitos. A outra coisa é evitar de tomar líquido e também deitar. É outro fator que aumenta um pouquinho também a irritação do estômago, tá? Alguns produtos, existem alguns medicamentos, né, que são os antieméticos, que podem ser usados nessa fase para melhorar um pouco a frequência, diminuir um pouco a frequência de vômitos. Não vão resolver, não tem um remédio que a gente passe para você, gestante, que tire totalmente as náuseas e os vômitos. Mas os medicamentos que nós prescrevemos, quando necessários, eles vão melhorar um pouco esse sintoma. E é muito importante saber usar os medicamentos. Por exemplo, um dos momentos mais comuns da gestante ter náusea e vômito é justamente quando ela vai escovar os dentes de manhã. Então, logo de manhã. Então, se você está tendo isso com muita frequência, acorde de manhã, já tome um comprimidinho de antiemético que você estiver usando, que foi recomendado pelo seu obstetra, tá? Espere uma meia hora para somente depois desse tempo você escovar os dentes, porque a escovação dos dentes é um estímulo para náuseas e vômitos, tá? Existem outras situações que são associadas a náuseas e vômitos. Por exemplo, tem muitas grávidas que têm muita cialorreia, ou seja, ela tem muita salivação. A boca fica o tempo todo enchendo de saliva. Tem como melhorar? Tem como melhorar. A gente às vezes recomenda chupar, né, um pouquinho de gelo, pedrinha de gelo. Então a gente pede para fazer um suco de laranja bem ralo, colocar nas pedrinhas de gelo na geladeira e colocar essas pedrinhas de gelo na boca. Isso melhora um pouquinho essa cialorreia, tá? Algumas situações também podem ajudar, pequenos pedacinhos de gengibre, não pode ser muito, tá? É pequeno pedacinho de gengibre que a grávida pode mastigar e isso também pode ajudar. Mas uma coisa muito importante, às vezes a gestante fica muito nervosa, muito ansiosa para que isso melhore logo. E quanto mais ansiosa ela fica, mais nervosa fica, na verdade piora. Porque o fator emocional também é um fator muito importante nesta sintoma, nessa situação de náuseas e vômitos. É importante que saibam, na grande maioria das vezes, a partir de 16 semanas, para algumas 14, para algumas 18 e em média 16 semanas, essas náuseas, esses vômitos vão melhorar, tá? Com remédio ou sem remédio, tá? Algumas pacientes, esse sintoma vai permanecer na gravidez e a gente tem que fazer alguns ajustes, tá?
Algumas pacientes vão melhorar um pouquinho mais precoce, mas tem que ter um pouquinho de paciência, saber que não vai ficar com aquela frequência tão grande de náuseas e vômitos o tempo todo. Há outras pacientes, não são todas, não é tão comum, também acabam tendo náuseas e vômitos no final da gravidez. Isso está relacionado mais com a distensão da barriga, que empurra, que comprime o estômago e acaba tendo náuseas e vômitos no início da gravidez. Diferente de náuseas e vômitos no comecinho da gravidez, que é uma questão hormonal, náuseas e vômitos no final da gravidez está muito mais relacionada com a pressão que o útero faz sobre o estômago. De qualquer forma, seja uma situação ou seja outra, tem como corrigir, não vai ficar o tempo todo assim, mas se você que está assistindo esse vídeo está tendo tantas náuseas e vomitando tanto, que está com muita fraqueza, desidratada, tá? Às vezes não consegue nem levantar, esta é uma situação que você precisa realmente de uma avaliação médica e com certeza uma hidratação que na maioria das vezes vai ter que ser endovenosa. Tá bom, gente? Fica a dica, um abração para vocês.